capítulo começa com a volta ao ambiente escolar, mostrando interações entre os personagens e a retomada da vida cotidiana. Park Hyung-sek percebe cada vez mais a semelhança entre seu corpo original e o segundo corpo, que estão ficando praticamente iguais. Em seguida, a narrativa muda com a conversa entre Park Hyung-sek e DG, onde a morte de Seo Sol-dong é mencionada. Park demonstra arrependimento por não ter agido mais rápido no passado e chega à conclusão de que, para impedir que novos males aconteçam, precisa se antecipar aos seus inimigos. DG apresenta uma visão diferente, afirmando que seu objetivo é criar uma sociedade onde o mal não chegue a se manifestar. Ele sugere que Park Hyung-sek pode desempenhar um papel importante nesse processo e o convida a cooperar. Em seguida, é revelado que mesmo após a morte de Choi Song-gyun, o sistema dos 4 grandes grupos continuou existindo por meio de pessoas que copiaram sua estrutura. Esse sistema passou a operar em Busan, onde um homem chamado Jin Rang-yun unificou a região e ficou conhecido como o Rei de Busan. Diante dessa situação, Park Hyung-sek decide ir até Busan para investigar e impedir que a organização cresça ainda mais. Outros lutadores da segunda geração se juntam a ele, formando um grupo para a viagem. Também é indicado que figuras da primeira geração possuem interesse em Busan, sugerindo que o conflito na região envolve forças maiores do que aparenta. Com o grupo chegando a Busan, a segunda maior cidade da Coreia do Sul, fica definido que eles estão ali para investigar os 4 grandes grupos de Busan, mas ainda não possuem informações concretas. É então que aparece o rei Jin Cheon, um membro da primeira geração, que passa a auxiliá-los. Eles se instalam em um hotel de alto padrão, financiado por Jae, o que reforça a estratégia de se passarem por gente rica e influente. Um contato de Busan explica que a cidade é dividida em 4 territórios, cada um controlado por líderes extremamente violentos. Existe ainda o rumor de que esses líderes foram unificados sob o comando de um único homem, Jin Hang, conhecido como o Rei de Busan. É revelado que Jin Hang tem ligação com organizações criminosas tradicionais e que sua gangue atua principalmente com tráfico. Qualquer conflito direto com os 4 grandes grupos normalmente termina em morte, o que estabelece o nível de perigo da cidade. Os contatos do grupo revelam conhecer Bong-pol, uma mulher ligada ao tráfico e associada diretamente à gangue de Jin Hang. Ela teria começado no crime ainda jovem e, após sair da prisão, passou a trabalhar diretamente para essa organização. Essa informação se torna um primeiro caminho concreto para chegar até o núcleo do poder em Busan. Com isso, Park Hyung-sik elabora um plano. O grupo passa a se passar por membros de uma organização rica chamada Clube Vivi, fingindo interesse em comprar grandes quantidades de mercadoria. Eles espalham o boato, ostentam dinheiro e frequentam locais caros para parecerem legítimos. A estratégia funciona. Subordinados de Bong-pol entram em contato e os levam até um local onde grandes quantidades de drogas são armazenadas. Durante a negociação, os criminosos revelam que já sabiam que o Clube Vivi havia sido destruído e decidem eliminar o grupo após pegar o dinheiro. Antes que a situação se resolva à força, Bong-pol aparece pessoalmente. Ela percebe a situação e é confrontada diretamente por Park Hyung-sik, que exige que ela chame os líderes dos 4 grandes grupos de Busan. Bong-pol afirma não fazer parte direta de nenhuma gangue e deseja ocupar uma vaga entre elas. Para confirmar se ela está mentindo, o grupo utiliza um detector de mentiras. Bong-pol explica que não tem contato direto com os líderes, mas aceita colaborar fornecendo informações em troca da promessa de que ao menos uma das gangues será eliminada. Ela entrega os territórios e tipos de negócio de cada uma das 4 gangues, mas não a localização exata dos líderes. Após isso, o grupo destrói o estoque ilegal para impedir que rumores se espalhem e decide agir rapidamente. Park Hyung-sik assume o comando da operação e apresenta o plano: derrubar todas as 4 gangues antes do amanhecer.
atacando cada distrito simultaneamente. Distrito 1 fica para Zack e Hudson. Área dominada por clubes de acompanhantes. O líder controla todos os estabelecimentos. Zack se infiltra disfarçado de funcionário para localizar o chefe. Distrito 2, onde bares funcionam como fachada para apostas ilegais. Vasco e Gene Robin são designados para esse distrito, entrando diretamente em uma casa de jogos. Distrito 3, onde utiliza navios para transportar mulheres estrangeiras e afunda as embarcações caso haja risco de interceptação. Eli é enviado sozinho para lidar com o líder, por ser alguém que não tolera crimes contra jovens. Distrito 4, Arena. O território abriga uma arena usada para lutas organizadas. O chefe é o campeão invicto da arena. Enquanto isso, acompanhamos a estratégia de Hudson, que decide atacar o submundo pelo dinheiro e pelo controle do entretenimento. Hudson se estabelece em Busan, abrindo uma filial de seu negócio, atraindo clientes ao roubar tanto os melhores acompanhantes dos clubes controlados pelas gangues. Ele implementa um sistema de cupons, incentivando gastos e criando disputas entre os próprios clientes. O objetivo é claro: enfraquecer financeiramente os rivais e forçá-los a agir. Enquanto isso, em uma casa de jogos, um grupo começa a causar prejuízo usando o método martingale, apostando sempre o triplo após cada derrota. Mesmo sem saber jogar, eles contam com recursos ilimitados, garantindo que a casa eventualmente perca dinheiro. Isso cria um risco grave para o cassino, forçando a aparição do verdadeiro responsável pelo local. Na arena, o protagonista entra para lutar contra um lutador conhecido, um combatente temido pelos apostadores. O amigo do protagonista faz uma aposta absurda, colocando carros de luxo como garantia. Quando a luta começa, o protagonista derrota o lutador com um único golpe, encerrando o combate de forma humilhante. O choque se espalha pelo local e o dinheiro muda de mãos em segundos. Logo em seguida, o protagonista declara que aposta todo o dinheiro ganho naquela noite para desafiar o verdadeiro campeão da arena, Kang Jin-chan, líder do Distrito 4. Então a cena corta com o confronto entre Hudson e um dos representantes das gangues de Busan. O adversário provoca Hudson, acusando-o de agir sem ética ao roubar funcionários e clientes de outros territórios. A luta começa e o oponente demonstra grande confiança em sua técnica. Ele usa um estilo baseado em boxe, desviando ataques com movimentos mínimos de ombro e respondendo com jabs rápidos, afirmando que os golpes de Hudson são comuns e incapazes de atingi-lo. Mesmo sob pressão, Hudson mantém a calma. Ele percebe que o adversário confia demais na própria técnica e passa a analisar seus movimentos. O lutador de Busan afirma que refinou aquele estilo por meses e que ninguém de fora da cidade seria capaz de derrotá-lo. Durante o combate, Hudson lembra dos ensinamentos de seu mestre sobre atingir o muro, o momento em que alguém para de evoluir por medo de mudar. Ele entende que não precisa variar técnicas, nem copiar o inimigo, apenas confiar na força absoluta de um único soco. Quando o adversário tenta novamente desviar usando o ombro, Hudson ataca sem hesitar e quebra a defesa dele com um golpe direto que sustentava toda a sua técnica. A luta termina de forma clara. Enquanto isso, outros confrontos acontecem. Um lutador de Busan que utiliza garras metálicas entra em combate contra Eli, afirmando que seu estilo representa selvageria pura e se autodenominando um gênio. Ele menospreza os lutadores de fora e acredita que sua arma o torna superior. Entretanto, Eli demonstra total controle da situação. Ele observa, analisa e responde com precisão, mostrando que já enfrentou coisas muito piores. A genialidade do adversário não é suficiente para ameaçá-lo. O lutador afirma ter aprendido tudo com seu chefe e despreza Eli como uma cópia barata. Eli responde com frieza. Ele demonstra que selvageria de verdade não envolve pensar, apenas agir por instinto. Logo, usando suas próprias unhas, ele destrói o adversário, cortando seus dedos. Gene Robin enfrenta um oponente especializado em judô, que demonstra uma força de pegada absurda, capaz de imobilizar usando apenas um dedo.
Jin Robin é completamente dominado, perde a postura e entra em desespero ao perceber que não consegue se mover. O inimigo afirma que Jin Robin já está morto, mas a luta revela o contrário. Mesmo diante de técnicas avançadas de agarramento, Jin Robin resiste, mostrando experiência ao lutar mais sério. O Jin Robin neutraliza o inimigo sem qualquer chance de reação. No início da luta, Park Hyo-suk e o campeão da arena, Park testa seu oponente, observando seus movimentos. O campeão, claramente confiante demais, não leva o protagonista a sério e começa a zombar dele, chamando-o ironicamente de gênio. Em seguida, o campeão demonstra sua habilidade ao executar um golpe preciso, provando por que é considerado um prodígio. Entretanto, para sua surpresa, Park consegue desviar com facilidade. Park então revela que também possui a habilidade de copiar técnicas assim como o seu oponente. Diante disso, ele reproduz exatamente o mesmo golpe usado pelo campeão, virando a luta a seu favor. A batalha se encerra quando Park derrota seu adversário e afirma que não era um copiador, ele apenas tinha bons olhos para enxergar e aprender. O capítulo começa com o rei de Inchan investigando o antigo escritório da gangue de Jin Hyang. O local foi completamente limpo após a prisão de Jin Hyang, indicando que o número 2 da gangue apagou todos os rastros. Fica claro que Jin Hyang está se escondendo e que encontrá-lo não será simples. Durante a conversa com o DG, é reforçada uma regra importante. Rei de Incheon não deve lutar, pois sua intervenção direta causaria problemas maiores. O objetivo em Busan é atrair os verdadeiros inimigos para fora das trevas. Em uma ligação com o DG, Park Hyo-suk comenta que os líderes dos 4 grandes grupos foram derrotados facilmente. DG responde que os 4 grandes grupos são apenas a ponta do iceberg. Segundo ele, a verdadeira força de Busan vem da gangue de Gi Hyang, formada por membros da primeira geração. Em seguida, os membros da gangue de Busan são apresentados, indicando que o confronto ainda está longe de acabar.